momento, o nosso bate-papo está sendo gravado, tá? Vou dar início ao nosso encontro virtual de hoje. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Então vamos lá. Tem mais alguns colegas tentando entrar na sala agora nesse momento. Então, eu estou aqui. Perfeito. Bom, pessoal, boa tarde. Essa semana nós estamos dando início hoje, né? Especificamente, estamos iniciando a nossa terceira semana do curso de paleontologia e macroevolução. Deixa eu ver o recadinho da Thaís aqui. Estava fechado. Porque, Thaís, é o seguinte, a outra Thaís, né? Thaís Janola. Com relação ao teste, ao fórum, né? O teste que ela foi responder e estava fechado, tá? Eu vou reabrir para todos os dias. Então, eu vou sempre combinar com vocês aqui, né, de deixar aberto. Eu vinha praticando de deixar aberto até o dia anterior, né, da semana. Mas não tem problema de uma atividade sobrepor a outra. Então, mais tarde eu reabro para você poder fazer as suas considerações, tá? Pode ficar tranquila com relação a isso, tá? Sim, Kelvin. Na verdade, eu acabei esquecendo de enviar para essa turma o PDF com o pré-teste, tá? Mais tarde, depois que a gente finalizar o nosso encontro de hoje, eu incluo no módulo 3, para que vocês possam ter acesso à leitura e me mandar no e-mail, e aí eu aviso vocês para que vocês possam me enviar no e-mail. Do que eu estou falando especificamente? É daquele teste de pré-diagnose que muitos tiveram dificuldade de responder no próprio Canvas, né? Teve probleminha de edição. As duas turmas dos dois cursos que eu estou conduzindo aconteceu a mesma coisa, tá? Muitos não tiveram como responder lá no próprio Canvas. Então, eu vou adicionar o PDF mais tarde no módulo 3, ampliar o período para que vocês possam responder, e aí vocês me retornam por e-mail mesmo, fica mais tranquilo da gente fazer isso, ok? Aceitar. Aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que eu possa fazer a apresentação, né, de uma discussãozinha. E hoje, nessa semana, a gente vai trabalhar alguns conceitos em macroevolução. Então, no módulo da semana passada, a gente falou sobre a construção do registro fóssil, né, limitações e problemáticas envolvidas. E agora, hoje, a gente vai trabalhar, tem gente que já está de olho lá no fórum, ó. Hoje, é isso aí, Abel. O fórum vai ter alguma revisão teórica de alguns conceitos. Nós hoje vamos trabalhar, então, alguns conceitos em macroevolução, e aí, tradicionalmente, depois vocês ficam por conta do fórum, né, e responder o que está sendo colocado lá. Hoje nós não teremos nenhum artigo e nenhuma atividade extra além do fórum. Então, para essa semana, é só a nossa aula, né, nosso encontro virtual hoje aqui. Dúvidas que surjam, pode usar o chat, que eu salvo o chat, depois a gente trabalha em cima do chat, tá? E o fórum, que é para revisar a familiaridade de vocês com relação a dois tópicos que eu coloquei lá, tá? Isso é para que eu possa depois trabalhar em cima das respostas que vocês apresentarem no fórum. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Antes disso, vamos dar as boas-vindas para a Daniela, que também está chegando. Vamos ver aqui a minha tela. Compartilhar.
Luiz também está chegando. Muito bem. Vocês agora conseguem observar a minha tela compartilhada? Um slide aqui do PowerPoint, está tranquilo para vocês? Deixa eu voltar no chat, senão eu não sei a resposta, né? Ok, então é por aí mesmo o caminho, vocês conseguem observar. Então vamos lá, pessoal. O que nós temos para hoje, então? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho acerca dos conceitos de macroevolução. Antes da gente entrar nos tópicos específicos, né, escolhidos para serem trabalhados módulo a módulo, semana a semana, a gente vai revisar um pouquinho de conceitos gerais que a gente utiliza em macroevolução, tá? Na semana passada a gente já falou um pouquinho da paleontologia, hoje a gente vai falar um pouquinho da macroevolução. Antes de utilizarmos esse termo macroevolução, a gente vai fazer duas revisões rapidinhas. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Bom, na verdade, a palavra evolução, deixa eu voltar aqui. A palavra evolução, tá? No sentido biológico, ela traz para nós a ideia de transformação, a ideia de mudança. Não necessariamente essa mudança implica em melhoria, tá? É apenas uma mudança. Quando nós temos... Deixa eu voltar lá, que tem gente chegando. Isso. Quando nós temos mudanças que ocorrem ao longo do tempo e que essas mudanças ocorrem em características que são passadas de geração para geração, aí sim nós estamos tratando de evolução biológica, tá? Nós podemos estudar a evolução biológica através de um aspecto microevolutivo, e para isso nós lançamos mão de todos os critérios definidos na biologia para estudar as mudanças em populações. Então, a escala de observação é uma escala populacional. Então, eu vou ver o gene do pai com o gene da mãe, dando a geração de filhos, depois a geração de netos. Então, em um curto intervalo de tempo, a gente pode observar os cruzamentos, as mudanças, tá? Em populações, e uma maneira da gente observar a especiação neste ponto de vista, ou seja, num curto intervalo de tempo, é estudar a evolução do isolamento reprodutivo. Uma vez que, só lembrando, né, espécies biológicas são aquelas cujos indivíduos que pertencem a uma mesma espécie conseguem se reproduzir e deixar descendentes férteis, né? As espécies indivíduos que são tidos de espécies distintas são aquelas cujos indivíduos tiveram um isolamento reprodutivo. Existem várias maneiras disso acontecer, e isso é tema para uma próxima aula, para um próximo encontro. Ok? A gente pode, então, trabalhar numa escala de microanálise, e aí a gente pode falar de genética de populações, a gente pode falar de cruzamentos, genética mendeliana, fatores ecológicos, ou então a gente pode trabalhar numa escala maior, numa ampla escala de tempo. Quando a gente considera uma ampla escala de tempo, aí nós estamos tratando de um aspecto macroevolutivo. E para isso, a gente não usa só a biologia, a gente vai usar também a paleontologia, tá? Na questão macroevolutiva, com auxílio dos fósseis, a gente consegue observar padrões nos táxons.
ok? Nos clados, momentos de ramificação, momentos de divergência, e aí momentos de extinção, momentos de irradiação. Todos esses momentos que eu estou dizendo aqui serão alvo, serão objeto de estudos nos nossos próximos encontros, tá? Mas para a gente dar andamento, para a gente seguir com relação aos nossos próximos encontros, hoje a gente vai revisar alguns conceitos em macroevolução, tá? A questão toda é, a gente não tem uma linha que divide, isto é macroevolução, isto é microevolução e isto é macroevolução. A gente não tem uma linha que separa. Na verdade, o que existe é uma diferenciação de escala de análise, né? Quando eu colocar o fator tempo, milhares e milhares de anos, obviamente eu estarei observando a evolução de um clado, de um táxon. Clado é tudo aquilo que é acima de espécie. Então, é um ramo filogenético. Então, é uma família, é um grupo, tá? É um filo. Então, coisas que são maiores, hierarquicamente falando. Mas, obviamente, que a evolução de um clado, ela reflete a evolução que acontece dentro de uma espécie. De novo, se eu estiver olhando a população que constitui uma espécie, o assunto é microevolução. Agora, se eu estiver olhando as variações, as mudanças que ocorrem entre espécies, aí o assunto é macroevolutivo, tá? Então, existe uma linha de separação muito tênue, mas a nossa abordagem nesse curso, ela ficará a cargo da macroevolução. Então, a gente vai falar de especiação, sim. A gente vai falar do ambiente físico, dos fatores bióticos, das interações ecológicas que ocorrem entre espécies, para a gente poder estudar a evolução do clado, a evolução filogenética, os padrões que a gente consegue observar no registro fóssil. Tranquilo? Só relembrando, né? Vamos ver. Temos alguma pergunta? Não, por enquanto é só o nosso boa tarde. Então vamos seguindo, tá? Pessoal, se tiver muito depressa, se tiver dúvidas, tá? Dá um indicativo aí no chat, que se eu lembrar de olhar o chat, a gente volta no momento. Senão, a gente responde no final, tá? Então vamos seguir. Rapidamente eu vou passar, vamos relembrar 4 situações aqui para vocês. Acho que agora, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Eu já posso deixar maior. Bom, vamos então agora, a gente vai... Porque às vezes eu posso interromper. Mais para frente a gente vai trabalhar em cima desse artigo, tá? Mas não é hoje. É um artigo bastante teórico, super recente, do Haltman, que traz as novidades aí para a macroevolução, mas nas aulas de extinção e radiação a gente vai trazer mais novidades. Então, hoje nós vamos revisar alguns conceitos. Que conceitos seriam esses, hein? Não dá para ver. Deixa eu tirar daqui. Nós temos o conceito da anagênese, que é importante da gente relembrar o que significa a anagênese. E nós temos também um conceito da cladogênese, que também é importante da gente relembrar o que significa cladogênese. A anagênese é quando eu tenho várias modificações morfológicas que são incorporadas dentro de uma única linhagem evolutiva. Tá? Então, eu tenho uma série de transformações que aconteceram ao longo de uma única linhagem evolutiva em que um indivíduo, uma espécie A dá origem aqui à espécie B. Podemos simplificar dessa forma. Diferentemente da cladogênese.
quando eu tenho um momento de ramificação, em que um ancestral dá origem a 2 descendentes. Então, é uma série, e o ancestral é mantido na minha linhagem, tá? Então, é uma série de modificações que ocorrem, mas num dado momento evolutivo dessa linhagem, eu tenho a diferenciação, a modificação, a ramificação de uma nova espécie. Okay? Então, anagênese, eu não mantenho o ancestral nas minhas modificações. E cladogênese, eu mantenho o meu ancestral e eu tenho a minha ramificação. Então, em termos de diversidade biológica, a cladogênese contribui mais, efetivamente, para que tenhamos uma diversidade biológica maior. Vamos ver se tem alguém chegando. Sim, sim. Vamos lá. Aí, além da anagênese e da cladogênese, eu tenho também um modelo para explicar as transformações, né, morfológicas que a gente observa, que na verdade são dois conceitos, né, são duas linhas de raciocínio. Elas não são excludentes, ambas são válidas, mas ambas têm prós e contras, digamos assim, né? Então, eu tenho um modelo que eu chamo de gradual, modelo de modificação, de evolução gradual, e é neste modelo gradual ou gradualismo, eu observo que o tempo passa e, com o passar do tempo, as mudanças morfológicas elas ocorrem de maneira lenta e gradual. É como se eu pudesse ter os passos intermediários dentro de uma linhagem evolutiva, tá? Então, o tempo todo em que a espécie está vivendo durante esse tempo, ela está sofrendo modificações morfológicas. E como são essas modificações morfológicas? Elas ocorrem de maneira gradual. Daí o nome gradualismo, tá? É a visão darwiniana da evolução. Tem mais ninguém aqui. Da evolução, tá? Por outro lado, a partir mais recentemente, né? Não tão recentemente assim, mas da década de 70 para cá, 54 para cá, depois de 70, nós tivemos aí uma nova interpretação alternativa ao modelo gradual, tá? Que é o modelo do equilíbrio pontuado. O que prevê esse modelo? Ah, esse modelo prevê que, às vezes, algumas espécies não apresentam mudanças graduais ao longo da sua evolução, ao longo da sua linhagem evolutiva. Muitas espécies podem passar um longo intervalo de tempo sem modificação morfológica nenhuma e essa espécie, né, o grupo, o táxon, ele pode passar um longo período sem modificação nenhuma e repentinamente ter uma modificação morfológica, tá? Pode passar um longo período sem modificação nenhuma e esse período sem modificação nós chamamos de estase. Para um momento abrupto, muito rápido com relação ao tempo, de grande modificação morfológica, tá? Então, esse modelo do equilíbrio pontuado, bastante utilizado dentro da macroevolução, ele seria uma alternativa ao gradualismo. Ele tem muitas críticas que a gente já vai apresentar, mas ele também tem muitas contribuições, o que é bem bacana e é por isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Bolinha vermelha, bate-papo. Sim, vou disponibilizar, mas no momento certo, viu, Camila? Porque o artigo base, ele será trabalhado, ele não é a base dessa aula, tá? A Camila está perguntando aqui se eu vou colocar o link do artigo base. Esse artigo base, ele não é base desta aula,
tá? Ele não discute os conceitos de macroevolução. Ele vai depois de extinção e radiação, aí vocês terão acesso, porque eu acho que fica mais didático, porque aí eu já falei algumas coisas que ele apresenta nesse artigo aí. Mas pode ficar tranquila que quando tiver artigo que referencia a aula, eu vou colocar assim, tá? Então vamos lá. Então, só para a gente relembrar, no modelo gradual, as espécies emergem através de pequenas mudanças morfológicas. E essas pequenas mudanças morfológicas, elas vão se acumulando ao longo do tempo, tá? Olha que interessante, apresenta suporte nas linhagens fósseis, mas também algumas linhagens fósseis não mostram suporte para esse modelo. Então, não seriam todas as espécies que apresentam todos os intervalos, todas as modificações aí, todas as linhagens, certo? Sem bolinhas vermelhinhas, então vamos seguindo. Eu estou sempre voltando a tela, pessoal, para ver se surge, tá? Mais alguém querendo entrar. Então vamos lá. O problema não, né? A diferença é que em alguns momentos nós temos aí espécies que surgem, formas que surgem muito rapidamente no registro fóssil, né? Hoje em dia, dos últimos 10 anos para cá, nós temos uma série de sequência muito bem documentada com relação aos dinossauros avianos, ao ramo dos dinossauros avianos, até os dias atuais. Mas, durante muito tempo, nós ficamos aí nessa incógnita de termos dinossauros, que ainda não se conhecia o integumento repleto de penas, em dromeossaurídeos, né, e caudipteryx, alguns grupos que vão dar origem aos terópodes, né, que vão dar origem aí às aves atuais, mas ainda não se conhecia a pena em dinossauro. E aí, de repente, você tem uma primeira ave, que é uma ave primitiva, né, que ainda tem aqui características compartilhadas, essa cauda muito longa aqui, características compartilhadas com os répteis que deram origem, e já outras características que são típicas de aves. Então, num determinado momento, ter um fóssil pontual, né, com modificações morfológicas muito abruptas, fez com que nós tivéssemos o surgimento de um novo modelo de interpretação de modificação biológica, de evolução. É aí que surge, portanto, o modelo pontual, também conhecido como equilíbrio pontuado, tá? Neste modelo pontual, uma dada espécie surgiria de mudanças morfológicas que são comprimidas no tempo. Então, muito próximos da sua divergência. Então, eu tenho um longo período sem muita modificação e mudanças morfológicas que se acumulam no momento aqui da irradiação dessa nova espécie. Então, muda. Aí nos dá a ideia de que mudou muito rápido, tá? Para um novo período de estase. Então, eu teria períodos de estase alternados com momentos de rápida diversificação. Esta é uma interpretação alternativa à questão evolutiva, né? Tem suporte em várias evidências fósseis, né? Várias linhagens fósseis apresentam esse boom repentino, tá? O modelo pontual, ele sofre uma crítica muito interessante com relação... Eita, a Silmara está chegando. Ele sofre uma crítica muito interessante com relação à questão do tempo, né? Será que, na verdade, esta compressão, esta falta de mudança morfológica gradual não pode refletir um tendenciamento no registro fóssil? Será que isso não acontece?
A gente já viu na aula passada que é muito difícil se tornar um fóssil, né? Depende dos fatores extrínsecos, que é o ambiente em que ele vive, a taxa de sedimentação na bacia. Depende dos fatores intrínsecos, ou seja, se tem esqueleto mineralizado, se tem osso, se tem concha, ou a ecologia do animal, a mineralogia dessa parte dura. Então, depende de uma série de fatores que podem contribuir favoravelmente para que ele venha a se tornar um fóssil ou não, né? Então, muitas vezes a ausência do registro da informação é um viés, é um tendenciamento da preservação, em vez de não ter tido mudanças morfológicas. Então, essa é a maior crítica que surge. Mas, por outro lado, este modelo pontual apresenta uma contribuição muito grande. Foi a partir do modelo pontual que nós pudemos observar que a taxa de evolução dos organismos, ela varia com o tempo. Existe, de fato, organismos que acumulam modificações muito rápidas, muito rápidas. E quanto mais modificações eles acumulam, mais eles se diferenciam rapidamente no tempo. Já, por outro lado, existem outros organismos que não acumulam muitas modificações, então tem uma taxa de evolução ou uma taxa de modificação muito lenta, muito vagarosa. Então eles permanecem com o mesmo fenótipo, com o mesmo jeitão, com a mesma característica, com a mesma morfologia ao longo de muitos e muitos e muitos anos, certo? Então, no gradual, eu vou ter a especiação promovendo, né, diferenciação morfológica muito gradual, e no pontual, eu vou ter momentos em que não muda nada e momentos em que muda muito. Momentos que não muda nada, momentos que muda muito. Então, se a gente for ver, né, o distanciamento do fenótipo inicial, segundo o equilíbrio pontuado, ele ocorre num intervalo de tempo muito curto. Então, por isso que rapidamente eu vejo algo muito distinto do seu ancestral, do seu anterior. Já no gradual, não. As modificações, elas vão acontecendo de maneira lenta. Tá? Então, o registro fóssil, ele traz tanto evidências para darem suporte ao meu gradual, quanto ao meu pontuado. Eu tenho evidências fósseis para as duas situações, certo? E atualmente nós temos o conhecimento de que, de fato, existem espécies, grupos taxonômicos que evoluem de forma muito gradual e tem outros que evoluem de forma mais pontuada, mais rápida, tá? Para a gente finalizar, o modelo pontual ele traz uma contribuição muito boa, que é exatamente reconhecer a estabilidade de formas. Existem formas que não mudam ao longo de muito tempo, tá? Existem lacunas morfológicas, ou seja, existem formas morfológicas que ainda não tiveram modificações, né? Eu não tenho todos os passos intermediários da transformação de algumas do olho composto, por exemplo, o olho humano, né? Nós não temos todas as modificações evolutivas, todos os passos, o conhecimento de todos os passos numa única linhagem. Tá? A gente tem em analogia, mas na embriologia, numa única linhagem, a gente não tem. E o tempo de evolução, que é variável, tá? Deixa eu só passar essa parte do tempo de evolução variável aqui. A gente já viu esse termo, né? Talvez, em algum momento, fóssil vivo. O que é o fóssil vivo? Fóssil vivo é aquele organismo que apresenta-se muito próximo da forma vivente ou da forma fóssil para a forma vivente. Tá? Este é um braquiópoda inarticulado, existe hoje em dia ainda nas praias da Califórnia, e nós temos muitos desses espécimes aqui no Devoniano brasileiro, por exemplo.
tá? Os lingulídeos. Então, a gente comenta, né, que eles são um clássico exemplo de um organismo de ritmo evolutivo braditélico, ou seja, passa um longo intervalo de tempo e ele pouco muda. O ritmo evolutivo desse cara é muito lento. Mesma coisa com límulos, né? A gente já viu esse exemplo, mas agora trazendo a questão do ritmo evolutivo braditélico, ou seja, um longo intervalo de tempo passou entre a sua forma fóssil e o representante vivo, para trazer, né, agradar um pouco mais aos apaixonados pelas plantas, né? Nós temos também um ginkgo, as formas do Permiano idênticas às formas atuais, né? Muito parecidas mesmo, tá? Então, seria também um exemplo de um organismo de ritmo evolutivo braditélico, tá? Selacanthus também, tá? Um vertebrado agora, né? Nós temos também aí um exemplo de ritmo evolutivo braditélico. Ou seja, braditélico é porque é muito lento. Passam-se longos milhares de anos e pouca modificação morfológica é incluída dentro desse taxo. Ele não muda ao longo do tempo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode entrar, Thaís. Bem-vinda. Tá, eu já respondo o chat ali. Bom, pessoal, nós temos então, toda vez que a gente vai estudar macroevolução, a gente tem algumas variáveis para observar. Então, e a evolução como um todo, seja ela no aspecto macroevolutivo, ou seja ela no aspecto microevolutivo, ela vai incluir as modificações, as mudanças, tá? Então, para qualquer espécie sofrer modificação, toda espécie que sofra modificação, ela é passível de sofrer evolução, tá? Quais são, por exemplo, fatores biológicos que promovem essa modificação? Eu vi aqui no chat, se eu não estou enganada, mas a mutação é um dos fatores que promovem a modificação. Então, mutação, deriva genética, principalmente mutação, né? Também tem aqui. Que consegue trazer modificação. Outra coisa, recombinação gênica, né? Então, a gente sempre vai estar falando de reprodução sexuada, então, encontro gaméticos, né? Então, eu vou ter que misturar o material genético de dois indivíduos, e aí, durante a reprodução, durante a replicação, pode acontecer erros nessa informação, que é aquilo que a gente chama de mutação, e se isso for fixado, se isso for selecionado, pode ser acumulado ao longo do tempo, tá? Numa escala macro, a gente vai olhar que todas as modificações, sejam elas que tenham surgido através da anagênese, ou seja, aquela questão mais gradual de incluir, né, um ancestral dando origem, uma única linhagem evolutiva com um ancestral dando origem ao seu descendente, né? Ou seja ela de um ancestral dando origem a outro descendente e o seu ancestral permanecendo no sistema, através da cladogênese, aí sim a gente pode também olhar a questão do tempo, né, que está sendo passado aqui, ele sendo, se fosse de uma maneira, uma visão pontualística, né, a anagênese seria por degraus, então, aos saltos, né, uma evolução saltacionista. Então, eu tenho períodos de estase, muda. Períodos de estase, muda. Períodos de estase, que eu saio de 1 para 2, tá? Agora, se fosse, como seria a cladogênese num tempo de evolução grande também, segundo a observação
pontualística, né? Eu teria aqui uma cladogênese, ou seja, uma ramificação num determinado intervalo de tempo em que o seu descendente vai sofrer uma rápida modificação morfológica, e um período de estase, uma rápida modificação morfológica e um período de estase, tá? Então, aqui nós reunimos o modo, o tempo, a hierarquia, a situação em que a gente vai observar, né, se é gradual, se é pontual, e a combinação de todos esses fatores é que vai trazer para a gente os padrões que a gente observa no registro fóssil ou na natureza, tá? Que padrões são esses? Eu trouxe aqui a explosão cambriana da vida, que é um período, né? São números de famílias, né? Que surge num momento de irradiação muito grande aqui no Cambriano. Depois a gente vai pontuar isso bem certinho acho que já é a aula que vem, de Acarano, ou na próxima. Não, eu não tenho a sequência certinha aqui na minha cabeça, mas acho que já é a próxima. E aí, qual é a questão, né? O porquê que nós temos um rápido aumento, expressivo aumento, num determinado período de tempo, né? Que isso traz uma super evidência para o equilíbrio pontuado, porque existem momentos de rápida diversificação e momentos depois de pouca diversificação, né? Para os gradualistas, a explosão cambriana da vida desta visão, nesta forma, fica difícil de ser explicada. Por quê? Porque nós não teríamos, né, aquela questão de ser lenta e gradual. Então, é neste momento, nós já temos uma grande experimentação biológica que, posteriormente, vai culminar com alguns grupos sendo selecionados e outros não, né, serão extintos aqui mesmo. O mesmo a gente pode dizer para o padrão das plantas, que também nós iremos estudar, né? Eu só mantive para deixar a curiosidade aberta para vocês. E tetrápodes como um todo, né? Que a gente não tem como negar a relação de parentesco com os peixes devonianos, principalmente, mas a linha mestra aí de tetrápodes até os dias atuais. Tranquilo? Bom, agora eu vou deixar de compartilhar a minha tela com vocês e podemos bater um papo, tá? Aqui. Eu vou dar uma olhadinha no chat para a gente poder as vantagens do modelo gradual. Sim, acho que eu tenho que ir de cima para baixo. Espera aí, pessoal. Deixa eu confirmar aqui. Acho que eu parei aqui. Macroevolução poderia ocorrer com o livro? Sim, acho que até um outro colega já respondeu, né? Todas as espécies são passíveis de sofrerem modificação, tá? Todas sofrem evolução. Se a gente vai estudá-las a nível populacional, aí é microevolução. Se a gente vai estudá-las em termos de grandes tendências, grandes padrões, e aí você obrigatoriamente tem que olhar o registro fóssil, aí é macroevolução. Essa é a diferença, mas evolução tá todo mundo pro jogo, tá? Principalmente todos os organismos que sofrem, mais especificamente os organismos que passam por reprodução biológica, porque aí a diversidade é maior, né? E aí eles serão selecionados com maior de um rol maior de diversidade. Henrique, para inferir o modelo pontualismo, é necessário um acervo? Sim, Henrique. Obviamente, né, que para que você consiga decidir se aquele grupo, né, evoluiu aos saltos, né, em termos de equilíbrio pontuado, né, se ele teve momentos de estase e momentos de rápida diversificação, é melhor que você faça isso com um grupo que tenha, por exemplo, um vasto registro fóssil. Porque senão você pode cair naquela interpretação de que
que o grupo teve um longo período de estase, quando, na verdade, não é estase evolutiva, é falta de preservação, tá? Então, por exemplo, existem alguns grupos, né? Esse tipo de análise é muito feito com molusco. Vocês vão ver, todos os trabalhos que eu vou trazer é muito com... Nasceu, né, dentro dos moluscos. Nós temos e principalmente molusco bivalve ainda. Então, nós temos vários padrões já conhecidos, já definidos, bem estudados, para os grupos que mostram um registro fóssil bem amplo. Tá? Então, não é difícil você fazer macroevolução com medusa, por exemplo. Dá para fazer uma ecologia muito legal, mas macroevolução é mais difícil, tá? As vantagens do modelo gradual. Bom, o modelo gradual, ele é um modelo darwinista, né? Então, darwinismo e neodarwinismo, a diferença é só a genética, né? Quando a gente põe a genética no meio, é neodarwinismo, né? Porque aí Mendel consegue explicar como que dá a descendência, os genes e tudo mais. Mas antes disso, Darwin já trouxe a questão de você ter as modificações, de ser tudo lento e gradual, tá? E, de fato, as modificações, a gente consegue observar essa lentidão ou esse gradualismo muito mais quando a gente faz uma análise de populações, né? Do que de grandes tendências. Para que a gente consiga observar a evolução agindo de forma lenta e gradual dentro da macroevolução, nós teríamos que ter um registro bem completo, em que os passos intermediários da transformação sejam bem registrados e bem conhecidos. Tá? Por exemplo, atualmente, a evolução de tetrápoda, a evolução dos membros, né, que a gente sai de Sarcopterygia até tetrápoda, a gente já tem um conhecimento razoável. Então, a lacuna com as transformações intermediárias já está mais preenchida. Então, aí a gente até pode falar em termos de transformações graduais. Já com relação a quando não tem, né, o registro, aí fica meio que aos saltos. Mas a questão de você aplicar o modelo do equilíbrio pontuado é você definir se esse salto é uma lacuna porque faltam fósseis ou se de fato o ritmo evolutivo daquela espécie ou daquele táxon traz um momento em que rapidamente ele se muda, tá? Poderia explicar... já foi. Como a macroevolução explica a convergência adaptativa? Boa pergunta, Gabriel. E acho que você vai encontrar um pouquinho disso lá no chat, no fórum. O que é a convergência adaptativa? A convergência adaptativa, ela comportamentos que são semelhantes, ecologias que são semelhantes, ocorre a mesma ecologia, mas os grupos não são aparentados entre si. Os grupos, eles estão mais distantes entre si, tá? Então, filogeneticamente, eles não seriam tão proximamente relacionados. Então, isso mostra que a decisão, né, ou a ecologia, ela não traz ela não é reflexo do seu legado filogenético, tá? Ele não está ligado a transferências de genes. Então, na verdade, a macroevolução, ela vai observar padrões de convergência adaptativa, mas esses padrões de convergência adaptativa não refletem parentesco, tá? Então, filogenia, a convergência adaptativa não contribui para a construção da sua filogenia. Então, é por aí que a gente vai desenvolver essa história. Muito bem, Mariana, você já conhece, então, o livro de paleontologia na sala de aula, né? A gente vai, no outro curso que eu estou dando, não sei se todos estão cientes, mas eu estou dando o mesmo curso, no mesmo formato, mas é um curso de
paleontologia e ensino de ciências, lá a gente vai explorar este livro, tá? Mas eu vou trazer também como material de apoio lá no Canvas para vocês, porque tem muita coisa legal e esse é um livro que ele é gratuito, ele é digital e nem todo mundo conhece, tá? E o conteúdo é super confiável, eu recomendo. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Por hoje eu gostaria... esse livro da paleontologia na sala de aula, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem atividades práticas e conceitualmente ele é bem elaborado, bem completo, tá? Ele foi pensado para atender aos professores de ciências da rede municipal, estadual, biologia, mas nem sempre atinge o público porque muitas vezes a gente não sabe utilizar a ferramenta, né? Mas a gente pode explorar um pouco melhor esse livro, sim, porque tá fácil, tá na internet, todo mundo tem acesso, tá? Bom, pessoal, então lá no Canvas, a gente tem para essa semana só um fórum, ok? E a gente vai trabalhar um pouquinho, eu quero que vocês trabalhem um pouquinho, né? Filogenia e convergência adaptativa, já dei a rata aqui na aula, mas é para instigar mesmo. Só para a gente depois poder ir aprofundando esses conceitos macroevolutivos nos exemplos que nós vamos trazer nas próximas aulas e nos próximos encontros. Tá bom? Por hoje, eu agradeço a presença de todos e de todas. Fico muito satisfeita que vocês ainda não tenham desistido do curso, já estamos na terceira semana e rapidamente isso vai passar, né? Muito rápido. Agradeço a presença de todos e até semana que vem, ok? Obrigada, Francisco. Eu também vou. Não vou desistir, não, até o fim. Vamos lá. Muito obrigada, pessoal. Daqui a pouco eu vou baixar o chat, mas eu vou encerrar a gravação agora nesse momento.